Escolher uma carreira profissional pode parecer uma decisão desafiadora. Um curso técnico, ou uma faculdade, um tecnólogo, empreender, prestar concurso público. Em meio a tantas opções e pressões, muitos jovens se perguntam: qual é o caminho que eu devo seguir? No Espaço Jovem de hoje, vamos conversar sobre carreira profissional, entender as possibilidades e refletir sobre escolhas que podem construir o seu futuro. Então, fica com a gente porque o Espaço Jovem está começando. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Gente do céu, está começando mais um Espaço Jovem. A conversa de hoje vai ser muito boa porque vai ter muita reflexão, aprendizado e autoconhecimento para essa juventude que está aqui com a gente. Então, tema muito importante hoje que vamos falar sobre carreira profissional. Já conversei com eles aqui nos bastidores e cada um já disse, olha, já teve gente que disse assim, eu já sei o que é que eu vou ser, e já teve gente que disse, ainda estou em dúvida. Então, hoje vai ser um momento, cadê ele? Hoje vai ser o seu momento, viu? Você vai tirar todos, você não admitimos você sair daqui, já estou pressionando, já estou pressionando. Jesus, não admitimos você sair daqui sem escolher sua carreira profissional, viu? Simbora. Estamos recebendo hoje a nossa querida irmã Delza, que ela é gestora de RH, gente, recursos humanos. Então ela que faz ali a peneira, né, irmã Delza? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar hoje conosco. Eu disse a ela, hoje a gente vai conversar bem muito. Ela já estava ali conversando comigo, sanando todas as minhas dúvidas, mas vai sanar a de vocês agora. E é de você que está em casa. E também para continuar assim com a gente, nesse espírito mais acolhedor, feliz, temos aí o nosso querido irmão Aldir Júnior, que eu disse a ele, gente, Aldir, esse nome não é... E ele disse, Maíra, eu sou filho do pastor Aldir. Isso. Que coisa boa ter aqui você conosco. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito e Processo Civil e pós-graduado em Direito do Consumidor. Na realidade, ele disse, eu estou graduando. Isso. Pós-graduando em Direito do Consumidor. E ele vai contribuir com essa conversa, trazendo as experiências profissionais dele. Então, seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. É um prazer estar aqui. Tem alguém aqui que quer fazer Direito? Levanta a mão, 2, 3, já. Já tem um que está fazendo. Olha, que coisa boa. E ela está querendo também. Mas acho que você também está indo no caminho, né? Também, né? Ela está meio tímida, mas vai dar certo, gente. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, a nossa equipe foi às ruas e realizou uma pesquisa com alguns jovens em relação ao tema de hoje. Então, vamos embora assistir. Foi difícil escolher o que você quer fazer no futuro? Olá, eu sou Erivelto, tenho 27 anos. Não foi difícil porque desde criança eu já vim auxiliando minha avó nos comércios dela. Então foi fácil para mim saber que quando eu crescesse eu só iria desenvolver uma atividade parecida com o que ela já fazia, por mais que fosse em ramo diferente. Você já pensou em mudar de profissão no futuro? Olá, eu me chamo Débora e tenho 17 anos e sim, já pensei em mudar de profissão. Antigamente eu pensava em fazer medicina pediatra. Hoje em dia eu penso em fazer advocacia e prestar concurso para o Tribunal de Justiça. O que mais te deixa em dúvida na hora de escolher uma carreira? Olá, meu nome é João Vitor, tenho 25 anos. E o que mais me deixa em dúvida na hora de escolher a minha carreira seria em relação à questão do mercado de trabalho, a uma área que eu possa ter um crescimento e um desenvolvimento maior. Quando a gente vai ver o mercado de trabalho ele é bastante amplo. Então eu deveria escolher algum curso da área que eu pudesse abranger os meus conhecimentos. Você já sabe qual a profissão você quer seguir? Olá, meu nome é Ana Vitória, eu tenho 24 anos e sim, eu desejo ser auditora contábil. Atualmente eu estou cursando o 5º período do curso de Ciências Contábeis. Você já sabe qual profissão você quer seguir? Olá, meu nome é Larissa e tenho 15 anos. Ainda não, mas tenho vontade de fazer alguma coisa na área de saúde que mexam com crianças. E se pudesse voltar no tempo, você escolheria a mesma profissão? Escolheria sim,
porque como empreendedor eu posso migrar para vários nichos diferentes, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e também eu tenho a minha liberdade para atuar em diversas coisas e também ter tempo para fazer a obra de Deus, que é também o que eu gosto muito de fazer. Meu Deus, em um vídeo, como que vocês conseguiram resumir tudo que a gente queria, né, saber e falar? E acho que isso deixou essa chama assim já ardendo na gente em querermos saber. Inicialmente, algumas pessoas preferem o curso técnico, outras preferem o tecnólogo, que temos aí uma estética e cosmetóloga. E temos uma esteticista e cosmetóloga, que é um curso tecnólogo. E tem gente que prefere uma graduação. Então, vamos lá, vamos partir desse pressuposto e queremos saber qual a diferença entre cada um. Olá, gente. Todos estão bem, não é isso? A diferença que nós temos referente à questão da graduação, o tecnólogo e o técnico, é bastante surpreendente, podemos assim falar. Porque o técnico, ele tem um período curto, pouco tempo, né, de duração. Então, num prazo de 1 ano e meio, 2 anos, você pode aí chegar a concluir o curso técnico. E o curso técnico, ele vai assim levar você mais para a questão da prática, da vivência, da realidade naquela situação. O tecnólogo também, ele leva-se para a questão da graduação, que também é um curto tempo, de 2 anos, 2 anos e 6 meses, mais ou menos isso, que aí vai levar você para o nível da graduação. Você vai ter a sua faculdade baseado nesta classificação do tecnólogo. E se você for fazer uma graduação ou um bacharel, ele vai levar você para 4 anos ou até mesmo 6 anos. Então existe a diferença. O técnico, ele vai levar você muito para a prática, para a vivência. Ele vai empurrar você para você viver a realidade de uma empresa, de uma indústria. O tecnólogo, ele tem uma especificação de uma forma mais teórica. E a graduação também é uma questão de ser uma forma mais teórica, estratégica, administrativa. Então tem essas diferenças aí, o técnico, o tecnólogo e a graduação. Já aproveitando aqui, vou pegar essa deixa. Foi feita uma pesquisa na educação e revelou que o número de alunos que estão no ensino superior cresceu entre os anos de 2023 e 2024. E eu quero que vocês confiram comigo. Roda aí. Nesses 2 anos, o total de matrículas atingiu 10,23 milhões de pessoas. Um contingente maior do que a população inteira do estado de Pernambuco, que tem 9,5 milhões de habitantes. O percentual de crescimento no período foi de 2,5% superior à taxa de crescimento populacional em todos os estados brasileiros, exceto Roraima, por causa da imigração estrangeira. Os dados sobre o crescimento do número de alunos universitários estão descritos na 16ª edição do Mapa do Ensino Superior divulgado pelo Instituto Semesp, ligado ao Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo. Conforme a publicação de cada 10 alunos que se matriculam no ensino superior, 8 ingressam em faculdades ou centros universitários privados. A diferença entre faculdades e centros universitários é que as faculdades tendem a ser destinadas a áreas específicas de conhecimento e dependem da aprovação do Ministério da Educação para novos cursos superiores. O aumento do ingresso de alunos ocorre quando, pela primeira vez na história, o mapa registra que a proporção de matrículas no ensino à distância também superou o número de inscrições no ensino presencial. Isso quer dizer que as pessoas estão querendo fazer graduação, né? Aumentou. Nossa, achei enorme o número de um ano para o outro, né? Imagina 2025, 2026. Aí eu fico pensando, se fosse na minha época, eu diria, bem na minha vez, né? Bem na minha vez tem a concorrência, bem na minha vez, né? Delza, já queria iniciar, né? Já iniciamos, mas assim, já queria iniciar também com essa pergunta sobre, existe a idade certa de se
decidir sobre isso ou não? Eu tenho que me decidir, eu não tenho, eu chego aos 18 anos, chego aos 19 anos, e aí? Tô em dúvida. O que fazer? Vamos lá. Assim, devido a algumas experiências que a gente vem tendo, no decorrer dos anos, na minha concepção, eu acredito que assim, não existe uma data ou um tempo certo, específico para que você venha tomar essa decisão. Até porque essa decisão ela vai trazer grandes benefícios para a sua vida e também, se for uma decisão tomada errada, pode trazer também prejuízos. Na minha concepção, na minha ideia, dentro desta área, eu vejo que assim, o jovem, para ele tomar esta decisão, ele precisa se autoconhecer, no dia a dia, observar os seus talentos, a sua inclinação, que talvez ela venha a ser para o seu lado profissional. Então, ele pode observar tudo isso, sendo dentro dele mesmo, ele se inclinando para aquilo que ele acha que pode fazer. Como uma das jovens aqui, ela iniciou, ela disse, não, eu quero fazer pediatria. Sim. Não é isso? Ou então, pedagogia. Tem outros que têm a preferência ali para a questão de letras. Mas, às vezes, a gente pensa muito assim porque acha que aquilo vai ser o bom para a gente. Mas na medida que, às vezes, se toma essa decisão, no decorrer do tempo, a gente passa a analisar e dizer assim, meu Deus, eu acho que não seria exatamente isso. Como eu tinha até assim conversado, que uma tomada de decisão na questão da profissão, ela não precisa ser linear, ou seja, do início da sua vida até o fim. Se você optou, se você teve essa decisão de querer ser um psicólogo, de querer ser um advogado ou até mesmo um delegado, e no decorrer do tempo você observou que isso não seria realmente para você, você pode parar, pensar, refletir, analisar e tomar um outro rumo. Sim. Não é isso? Porque, na verdade, nunca é tarde. E assim, não tem um tempo certo, não tem uma idade certa para que você possa tomar essa decisão. Na minha concepção, é no decorrer dos anos de estudos, de conhecimento de vocês, de você se autoconhecer, fazer uma análise. Uhum. E é importante também a gente falar que hoje em dia tem na internet muitos testes vocacional, de aptidão profissional. Então, você pode entrar nessa questão aí de fazer esse teste vocacional, de aptidão profissional, para você se conhecer mais. Se realmente é aquilo que você deseja, pensa ou não. Porque o que a gente vê muito, as pessoas elas tomam decisão, começam a trabalhar nessa área e às vezes aquela área de atividade e de execução do seu serviço no dia a dia não lhe traz prazer, não traz alegria. Então, trabalhar insatisfeito não é bom, não é? Porque toda tomada de decisão, ela é um ponto principal na nossa vida. Então, para a gente tomar essa decisão, é preciso a gente se autoconhecer. Pode ser aos 16 anos, aos 18, pode ser aos 24 anos, ou até mesmo aos 30 anos, Você se conhecer, mas que seja uma decisão que você venha ter convicção e que venha trazer benefícios para você, na sua área profissional e em questão também na remuneração, no financeiro também. Que vamos pensar nisso também, economista, tem um economista aqui. Pensar nisso também. Eu acho que, a pergunta que eu quero fazer para a Aldir agora, você já se decidiu, tipo assim, quando você foi fazer seu bacharel em Direito, seu bacharelado em Direito, você já queria fazer Direito ou não? Como que foi? Não, primeiramente a área de exatas é a área certeza que eu não queria, a área de exatas. Então eu já fui. Temos aqui um matemática ali de matemática, é isso. Pronto, era a área que uma área que eu já não queria. Então daí eu também da área do direito tinha outro extremo. Eu pensei em fazer de início relações internacionais, pensei também em uma outra área. Mas acabou que, até por conversas e conselhos também com profissionais, eu acabei migrando para a área de Direito. E tu, assim,
Ah, meu Deus, vou fazer direito. Chegou lá e já foi, tipo assim, já tô amando, foi isso? Não foi assim. Foi não. É até algo que acontece, não é só na hora de você decidir o curso que você tem dúvidas. A gente, como jovem, geralmente tem essas dúvidas, mas não é, geralmente, até dentro do curso mesmo. Às vezes a gente tem aquela cadeira mais difícil na graduação, né, que a gente olha assim, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu quero para minha vida, é direito que eu quero, mas no decorrer depois, então, hoje em dia eu posso dizer que eu amo direito. Ai, que coisa boa. Eu também, eu tenho uma experiência assim também, eu fui logo fazer fisioterapia e eu, quando cheguei no 7º período, eu disse, eu tô fazendo o que aqui? Isso não é pra mim, eu não gosto disso. E aí eu saí e migrei também. Eu tô feliz porque a irmã Delza disse, com 30 anos ainda tem jeito, aleluia, tem jeito pra tua vida. Tu crê, crente? Então, a outra pergunta que eu quero saber que nós queremos saber sobre carreira profissional, a carreira que a gente quer seguir, quais são as vantagens, irmã Delza, de eu escolher eu vou escolher, existe vantagem em eu escolher por dinheiro a minha carreira? Não, eu acredito que não. Se a gente for assim, escolher uma carreira pensando só apenas na questão da remuneração, eu acredito que isso não vai trazer um benefício para você. Porque, antes de tudo, nós precisamos estar bem no ambiente de trabalho. Inclusive, que desde o ano, eu acredito que 2022, entrou uma informação aí dentro da ANR, que são as normas regulamentadoras, né, que dentro da empresa, cada funcionário ele precisa estar bem, né? O seu psicológico precisa estar bem. Então, se eu estou exercendo uma função apenas pelo dinheiro, isso daí não vai me trazer benefício nenhum. Pode trazer, assim, na questão financeira, mas o seu emocional, o seu psicológico, ele vai estar abalado. E certamente, lá no futuro, isso vai trazer grandes prejuízos para você. Porque se você não trabalha bem no ambiente de trabalho, se você não está bem com a equipe, né, de trabalho ali, e você vai guardando aquele momento assim, de emoções que vai lhe atingindo interiormente, a consequência disso é de você ficar doente. E uma pessoa que fica doente, ela precisa se afastar, ela vai estar afastada de todos e muitas vezes da sociedade. Então, isso não vai trazer benefício. Nós temos que pensar na questão da remuneração e precisamos também pensar na nossa saúde, né, no nosso desenvolvimento. E nós estamos trabalhando não é apenas para o meu serviço, mas é para levar o alimento para a família, é para ajudar alguém no ambiente de trabalho, para incentivar alguém. Então, para tudo isso, eu preciso estar bem. Eu não posso pensar só apenas na remuneração, no dinheiro, na vantagem ali daquela questão do dinheiro. É bom? Mas nós precisamos juntar as duas coisas. Tanto a minha saúde psicológica, como também a questão da remuneração. Então, a gente precisa aí rever isso aí, porque hoje em dia muitos jovens, eles focam numa função, de exercer uma função, porque eles acham que através dessa função vai se trazer grandes benefícios em questão de remuneração, né? Não, se eu for um gerente industrial, eu vou receber um dinheiro muito grande, mas não pensa no seu lado, né, psicológico. A quantidade de pessoas que essa pessoa vai ter que gerir, né? Justamente. A quantidade de produtos, né? Da questão de produção, as metas, que hoje eu penso muito. Antigamente eu não pensava, eu amava quem era gerente de banco, achava bonito. E aí eu até fiz concurso para o banco. Mas logo depois que eu comecei a conviver com pessoas que trabalhavam em bancos, eu já comecei a ver que é uma pressão enorme para bater meta, para chegar ali. E a doença psicossomática, ela existe e aí bate ali na porta sabe? É bonito até, é bonito o cargo, mas você quer sustentar, né? Você aguenta sustentar isso aí, de você tá com dinheiro, mas é a saúde. Porque no ambiente de trabalho são muitas pressões, isso, verdade, né? Puxa de um lado, puxa de outro,
E para isso você precisa ter essa administração de você mesmo, né? Fazer essa gestão de como você está, para que você venha fluir bem no trabalho, trazer benefícios para outras pessoas e também resolução. Porque um funcionário ele doente, qual é o benefício que ele vai trazer para a empresa? Nenhum. Não é? Então ele precisa estar bem consigo mesmo, na sua saúde, para ajudar outros em cada situação e no finalzinho do mês, aí você recebe lá seu dinheirinho satisfatório e vai ser de bênção. Mas é preciso pensar nessa situação aí também. Muito bem. E é com isso que a gente vai passar uma tela aí para vocês das cinco profissões do futuro. Junto com elas, as médias salariais de cada uma. Vamos acompanhar? Quero mostrar aí na tela as 5 tops profissões do futuro, minha gente. Ó, para quem está indeciso, é agora, hein? É agora. Especialista em inteligência artificial. Tem gente que não quer saber de inteligência artificial, não, mas é o futuro, tá? 2, cientista analista de dados. Olha, tem gente aqui querendo fazer alguma coisa assim, né? Nela? 3, especialista em cibersegurança. Coisa boa, hein? E 4, gerente de sustentabilidade. Olha aí a 5ª, desenvolvedor de software e aplicativos. Realmente, a internet tá aí, né? Precisando de desenvolvedor de software. Então, minha gente, 5 profissões. Aldi, o que você achou das 5 tops profissões do futuro? Realmente é a profissão do futuro, são as profissões do futuro, né? Mas faltou direito aí. Merecia, tá? Faltou LGPD aqui. É um negócio do futuro, né? Aí tá na área. E na área de RH, o que você acha que vai ser o futuro, hein? Eu acredito que especialista em inteligência artificial, porque é algo que está bem alta mesmo. Bem alta. Eu tenho medo, porém, é real. Né? É uma realidade, porém tenho medo, porque também nessa parte de psicologia eu fico pensando da IA substituir testes, avaliações psicológicas, sabe? Porque eu acho que precisa disso aqui, do contato, precisa de eu saber, né? Da conversa, precisa de eu saber a intensidade. Então, acho bom demais. Se vocês quiserem, olha aí, ó, a média salarial, ó, R$30 mil, R$7 mil, 7, 10 e 8. Tá bom, hein? Sabe migrar no futuro, fazer Olha, já tá pensando na migração. Agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre caminhos, profissões e as nossas escolhas. Não sai daí! Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o nosso Espaço Jovem e hoje conversando sobre carreira profissional. E agora vamos assistir a uma matéria Carreira Profissional com a Karina Paz, ela que é psicóloga de carreiras. Confira agora. Escolher uma profissão é um dos maiores desafios para os jovens. Diante das inúmeras opções e diferentes caminhos, a pressão para tomar uma decisão definitiva pode gerar medo e receio em muitos que ainda não sabem o que realmente querem fazer. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 63% dos estudantes sentem ansiedade na hora de escolher qual carreira vão seguir. Por fatores como pressão da família, comparação com colegas e até mesmo o medo de errar na hora de fazer a escolha. Esses são um dos principais motivos que dificultam a maioria dos estudantes de fazer uma escolha consciente e assertiva. Para a psicóloga e orientadora de carreiras Karina Paz, é preciso deixar o medo de lado e ter confiança na hora de escolher a carreira que se quer seguir. É uma
uma fase de mudanças, né? Então, a maioria dos jovens são jovens que estão saindo do ensino médio, então é uma virada de chave para um nível superior. Então, muitas vezes é esse processo de escolha de o que é que eu vou fazer da minha carreira. E aí, muitas vezes é o medo de dizer eu vou escolher errado porque é algo para o resto da minha vida. E não é assim, né? Às vezes a gente precisa realmente ter um primeiro momento, né, daquela escolha profissional, deixar um pouco do medo de lado, mas existe sim esse receio, mas é o receio do erro, do medo de errar, do medo de escolher errado, se eu vou começar numa área e depois eu me arrepender daquela área. Então, o receio do jovem é mais esse, o jovem de hoje principalmente. Além das dúvidas pessoais, existe também a pressão da família, que pode atrapalhar ainda mais a decisão de quem está em busca do próprio caminho. A pressão familiar, ela pode sim chegar a atrapalhar, né? Porque precisa da autonomia. Então, o jovem ele precisa sentir essa autonomia já nesse processo de escolha. O amadurecimento dele profissional vai começar a partir do momento que ele escolher o caminho que ele quer. Raquel Silva, estudante de estética, também sentiu o peso das expectativas da família. E o medo de causar alguma frustração foi tão grande que ela acabou adiando o ingresso na universidade. Quando eu saí da escola mesmo, terminei o ensino médio, minha família dizia assim, minha neta vai ser doutora, minha filha vai ser advogada, e eles tinham muitas expectativas, e isso acabou me deixando muito receosa de entrar, e eu passei alguns anos sem realmente entrar no ambiente universitário, com medo de não conseguir cumprir as expectativas deles. E como saber para onde ir quando a dúvida ainda existe e o caminho parece confuso? A psicóloga e orientadora de carreiras Karina Paz explica como o teste vocacional pode ajudar na tomada de decisão de quem ainda não sabe qual carreira seguir. Muitas escolas hoje já trabalham em cima dessa questão do teste vocacional. Hoje a gente tem testes gratuitos online, tem orientadores de carreira que fazem esse tipo de teste no perfil particular, no perfil já dentro da universidade também tem esse acompanhamento. Geralmente, quando faz o teste, ele está na dúvida entre uma ou duas áreas. E aí a gente faz esse esclarecimento, mas a decisão é dele. Foi com a ajuda de um teste vocacional que Raquel teve a certeza de que a área da estética era o que ela realmente queria seguir. Eu fiz um curso vocacional para descobrir que área eu poderia fazer, que curso eu poderia fazer para crescer profissionalmente. E aí eu descobri a estética. E aí fiquei um pouco no impasse de como pagar um curso, porque é um curso que exige um investimento financeiro. Mas aí eu estudei, me preparei para o Enem, fiz e consegui uma bolsa ProUni 100%. Se para muitos jovens a escolha da profissão vem carregada de dúvidas e incertezas, para Luana Manoeli, estudante de psicologia, o caminho sempre foi claro. Para ela, a certeza de sua decisão nasceu da paixão pela psicologia desde o início. Eu estava conversando isso hoje com os meus colegas e quanto mais você vai se aprofundando, pelo menos na parte de psicologia, vai conhecendo, ou você se apaixona ou você cai fora, sabe? Pra mim foi assim, eu sou completamente apaixonada. Eu sou representante desde o primeiro período, faço monitoria e mentoria aqui também. Tô tentando pesquisa científica, projeto de extensão e tudo envolvendo a área que eu amo muito. E eu sei que é uma carreira que quando você se identifica, você ajuda as pessoas e vai muito além disso. Mas nem sempre a certeza vem logo de primeira. Diferente de Luana, o também estudante Gabriel Spinelli precisou experimentar outros caminhos. Foi então que encontrou na odontologia a escolha certa. Eu já inserido no curso de Ciências da Computação, ali no comecinho do ano, foi quando eu realmente percebi que não era aquilo que eu queria fazer e trabalhar profissionalmente com aquilo, talvez estar inserido naquele mercado de trabalho em específico. Então foi quando me acendeu aquela luz de alerta, por que não fazer odontologia? Já foi uma ideia que passou pela minha cabeça, e aí o desafio realmente foi essa questão do medo inicial de mudar para o curso e também falar, né, ter a questão de falar com os pais para poder ter aquele apoio, que eu ainda bem que tive esse apoio para poder fazer a mudança de curso e deu tudo certo. Atualmente estou no 6º período e me identifico muito bem com o curso que eu faço. No fim das contas, escolher uma profissão vai além de decidir um caminho. É encontrar sentido, propósito e identificação. Para jovens como Gabriel, Luana e Raquel, essa escolha representa mais do que uma opção. É a chance de, com coragem, transformar talento em futuro e sonho em realização pessoal. Ter a coragem de encarar e dizer, não é isso que eu quero realmente mudar, quero ir para outro curso que é o que eu gosto, a área que eu gosto, a área que eu me identifico.
porque eu tenho uma família que me apoia muito, eles me apoiam e realmente me incentivaram muito e eles adoram, né, porque eu ajudo eles a se embelezarem também. Eu sei que eu vou morrer e não vou conhecer tudo, mas é o que eu tô apaixonada hoje. Então é até o fim mesmo. Com certeza. Como é bom ver jovens, né, decididos, assim, uns que foram ali descobrindo ao decorrer do caminho e outros que já foram certos e decididos e estão amando, né? Mas eu sou suspeita para falar de psicologia porque, minha gente, psicologia, quanto mais você entra, mais você se encanta e você diz, nossa, e o conhecimento é libertador. Irmã Delza, vamos falar sobre o que os meninos trouxeram pra gente, né? Que não é... Gente, pelo amor de Deus, se vocês quiserem migrar no meio do caminho, parar jamais, tá? Parar jamais. Mas se vocês quiserem migrar, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é impossível. Não é uma coisa que, meu Deus, acabou o mundo, vou morrer, né, irmã Delza? De forma nenhuma, de forma nenhuma. E vale assim apenas ressaltar um ponto aqui, que se você optou por um curso e no decorrer dos estudos você viu que não seria aquilo que você realmente queria, o tempo certamente não foi perdido. Porque, querendo ou não, você adquiriu ali conhecimento. Entendeu? Então, o que vale muitas vezes é você adquirir o conhecimento. E na medida que você adquiriu o conhecimento, você pode já instruir uma outra pessoa, orientar uma outra pessoa, mesmo sendo jovem, não tem problema nenhum. E na medida que você viu que não é esse curso que você queria dar continuidade e exercer a sua profissão, é como eu havia dito, que uma tomada de decisão, ela não precisa, de fato, ela ser linear. Ou seja, você tomou uma decisão para você querer estudar direito, né? Ser advogado, trabalhista, previdenciário, enfim. Mas você viu que este curso, ou então esta função, ela não está sendo boa para você, você pode sim, né, migrar para um outro curso, para uma outra profissão. E o interessante é que foi passado aí na programação que os pais realmente, na mente de cada pai e de cada mãe, eles acham que o filho ser médico, o filho ser advogado, isso vai ser louvável. Mas, na verdade, o que vai se posicionar e interessar para o jovem é aquilo que verdadeiramente ele gosta. Não é isso? É estar em harmonia, é você se identificar com aquilo, como eu já havia falado. É você ter o prazer, é você ter o amor para exercer aquela função. Imagina um professor aqui de matemática, ele está lá dentro de uma sala de aula e aí ele estudou, se formou, está lá ensinando e de repente ele começa a dizer, não quero dar aula. E aí vai maltratar os alunos, vai dizer coisa com os alunos, imagine só a situação. Então aí não seria bom. Toda tomada de decisão ela é um ponto principal na nossa vida. Se você viu que aquela situação não está boa para você, aí você vai migrar, mas você adquiriu conhecimento ali, que pode instruir uma outra pessoa, pode orientar aquela pessoa para ela tomar um rumo. Tudo aquilo que a gente faz não é perca de tempo. Não é perca de tempo. Porque de pessoas dizem, eu passei 2 anos na faculdade e perdi meu tempo. Eu passei 4 anos na faculdade e perdi meu tempo. Nada disso. O que você ganhou ali foi conhecimento e amadurecimento. Isso. Porque na medida que você passa, você vai passando por desafios, conhecimentos. E nessa trajetória você vai tendo um amadurecimento profissional para a sua carreira. Porque a carreira profissional é justamente isso, é a construção. É a construção da sua profissão, né, do seu ramo profissional, que estar envolvido em graduações, no exercício da função, na remuneração também. Então, a carreira profissional ela é toda uma construção, do início da sua decisão até a sua aposentadoria. Mas não pense nisso, né, que seria uma perca de tempo e a decisão ela foi errada. Não tome isto para si, mas tenha como um aprendizado, como um conhecimento e um amadurecimento para ajudar uma outra pessoa. Eu estava aqui pensando em fazer uma pergunta para você. Eu disse, na sua caminhada de você escolher o bacharelado,
Você estava pensando em concurso público quando você escolheu? Sim. Na escolha, porque para fazer o concurso público você tem diversas áreas, né? Por exemplo, para você ser um membro do Ministério Público, o requisito principal é fazer o curso de Direito. Então, dependendo do concurso que você escolher, a graduação vai lhe auxiliar ali. Então, no decorrer também da graduação, eu prestei algum concurso público, não consegui passar, mas prestei algum concurso público. Hoje em dia, ainda penso em prestar alguns outros concursos. Concurseiro uma vez, nunca mais. Pois é, tem que continuar e seguir, né? Tem que seguir, porque concurso público é aquele negócio, você passa o tempo estudando. Vai ter um momento que você vai passar rápido. Tem aqueles que realmente Deus abençoa de uma forma ampla e rápida, mas concurso público é um passo de cada vez. E você, quais as vantagens de você hoje, né, formado já na sua pós, quais foram as vantagens que você viu de ter escolhido a graduação? De ter a graduação em mãos primeiro, do que um curso técnico, do que, sabe? Quais foram as vantagens que você viu nisso? Porque no primeiro momento na escolha, eu não tinha essa base de querer escolher o curso técnico, porque como eu queria a graduação e foi a graduação em Direito, então eu já iniciei dela e ela traz um espaço amplo de conhecimentos e também como eu já sabia o que eu queria, então ali me trouxe sólida experiência, atividade do dia a dia, estágios também, que apesar de que eu tenho um arrependimento em questão de estágio, porque eu comecei o estágio muito tarde, eu achei muito tarde para mim, comecei ali no 7º período, poderia ter começado um pouco antes. E aí você vai tendo mais experiência de diversas áreas ali dentro do direito. Mas aí, no decorrer do caminho, você decide e vida que segue. Eu acho que todo mundo assim que vai para a área de direito vai também pensando no concurso público, né? Sim. Porque é um leque aberto para quem faz direito. E assim, não precisa... Vocês já são conhecedores da lei, né? Eu sei que vai se atualizando, né? Mas vocês são conhecedores já da lei, né? Eu só fico olhando o Vadimec, eu digo, ai meu Deus! Aleluia. É falando de concurso público que eu já quero chamar uma tela aí, ó, sobre os próximos concursos públicos no Brasil. INSS, aí, se prepara aí, hein? INSS, Receita Federal e Petrobras. A previsão de abertura do INSS, a expectativa é que a autorização oficial ocorra até abril de 2026. Receita Federal ainda sem data, Petrobras, primeiro semestre de 2026. Quem é concurseiro já olha aqui, quando vê isso aqui, ó, Petrobras, primeiro semestre, já estou atrasado. Porque quem é concurseiro já vem estudando, mas temos um Deus poderoso que pode botar você lá dentro. Temos outra tela também de curso em Recife. Próximos concursos públicos em Recife. Guarda Municipal de Recife, que são assim, esses cursos esses concursos municipais é de imediato, né? É de entrada imediata. Então é uma coisa, para quem quer algo imediato, eu já quero trabalhar. Tá aqui, ó. Vamos ter Polícia Civil de Pernambuco, que é o que eu estou aqui, ó, mirando, em nome de Jesus. Polícia Militar de Pernambuco, que é o PM, os Laranjinhas. Guarda Municipal, segundo semestre de 2026. Polícia Civil de Pernambuco, em nome de Jesus, junho de 2026. Polícia Militar de Pernambuco, primeiro semestre de 2026. Para quem acha, irmã Delza, que prestar concurso, chegar lá e dizer, vou ter estabilidade financeira, botar minhas pernas em cima do birô e ficar lá tomando meu chá, meu café e ficar tranquila, eu posso, irmã Delza, fazer isso? De forma nenhuma. Porque eu tenho estabilidade, eu posso, eu mando, Não, né? O jovem, né? A pessoa não é o dono da repartição pública, né? Olha... Não é o dono da repartição pública. Porque tem muitos que acham isso, né? Que não, eu vou prestar concurso público e depois que eu passar, vou me sentir totalmente à vontade, vou tomar um cafezinho, vou relaxar minhas pernas. Nada disso. Todos nós temos deveres e obrigações, né? Então, uma pessoa que passou no concurso público, seja municipal, estadual ou federal, ele precisa sim cumprir com as suas obrigações. Não é isso? Você quer receber o seu dinheirinho no final do mês, mas para isso você precisa trabalhar.
E não é apenas trabalhar executando aquela tarefa ali, mas também você buscar mais conhecimentos. Porque tem pessoas que acham que só aprendendo aquilo ali está muito bom, né? E, na verdade, existe um leque de informações, de oportunidades, de conhecimento para você entrar e, dentro daquela repartição, abrir novas portas para você e você crescer. Mas, de nenhuma forma, nós não podemos pensar que, entrando em uma repartição pública, eu estarei totalmente à vontade, de forma nenhuma. Se você faltar, vai ter o desconto no seu salário. Se você chegar atrasado, vai ter o desconto do seu salário. E fora que, a partir do momento que você passou, você foi chamado, você vai passar por um período de 3 anos de observação, que é o período probatório, justamente. Então, você vai passar por este período onde vai ter avaliadores, né, observando você. Se de fato realmente não deu certo, você vai ser exonerado, né? Você vai ter que ser excluído daquela função e onde você vai receber ali o que você tiver de direito. Não é porque as pessoas às vezes pensam verdadeiramente isso, que o concurso público ele vai lhe favorecer uma estabilidade, favorece sim, mas se você procurar andar certinho, se você procurar cumprir as regras, porque em todo lugar que nós fomos, que a gente for, né, ir, tem as suas regras, não é de forma aleatória. Nós não somos dono de nada, não é isso? Então nós precisamos estar submetidos a ordens. E para isso eu preciso focar direitinho naquilo que eu quero e ir crescendo aos poucos. Eu estava aqui pensando que aqui na nossa plateia hoje nós temos pessoas que estão na graduação, olham para ele de matemática e digam, gosto de matemática, gosto. E temos tecnólogo, né? Que o curso de estética e cosmética é tecnólogo. E tem alguém que faz curso técnico? Ou já fez? Pode. Rapaz! Ué, eu não sei, não. Meu Deus. Tu fez de quê o teu curso técnico? Administração. Valeu a pena? Cadê? Tem microfone aí? Vamos conversar com ele. Como é seu nome? Diga de seu nome. Pode ser, meu nome é Fábio. Oi, Fábio. Você faz graduação de matemática, certo? Isso. E você fez curso técnico de? Administração. Por que optou pelo curso técnico primeiro? Porque foi na época do ensino médio ainda, numa escola técnica estadual. Fez e isso aí foi junto. Tinha a opção de desenvolvimento de sistema e administração. Eu preferia mais a área de administração e decidi seguir. Mas mesmo não gostando em si da área, no momento que eu estava lá na escola, ainda não era algo que eu queria seguir para o mais futuro da minha carreira. Mas valeu a pena ter feito o curso técnico ou não? Sim, valeu. Hoje pesa até muito também no meu currículo, né? Porque observam ali que eu já tenho aquele técnico da administração, uma certa experiência e é bom justamente para o conhecimento que eu também adquiri na época. Olha aí, gente, e falando de curso técnico, eu quero... Vamos ter uma tela aqui. Deixa eu ver. Os melhores cursos técnicos. Técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática e TI e técnico em ADM. Tá vendo, Fábio? O curso técnico é importante porque ele já ingressa você, né, no mercado de trabalho, né? E você vai ver prática. Foi isso que eu estava comentando nos bastidores. Fui fazer fisioterapia, fiz 7 períodos e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu queria fazer dermatofuncional. Quando eu cheguei, eu digo, não quero. Porque quando eu fui para o 8º, já não estava vendo mais nada de dermato. Só vi no 6º, no 7º, eu dei uma... Aí eu, não quero, vou parar por aqui. E aí eu fui para estética e cosmetologia, porque ia me, né, recuperar o tempo perdido. Não queria dizer isso, mas tudo bem. Porque não foi tempo perdido, né? Hoje eu uso muita coisa da fisioterapia, eu uso hoje na minha outra graduação, que é psicologia. Mas eu fui para estética e cosmetologia. Ali eu comecei a aprender muita coisa, Era prática, era mão na obra, né? Todos os dias. E aí, amei. Não estou seguindo hoje, né? Tenho várias façanhas, mas é sobre isso. O curso técnico, ele faz isso com você, né? O curso técnico, o tecnólogo, ele faz isso. Ele te ingressa no mercado, ele te impulsiona no mercado de trabalho de uma forma, né?
É sobre isso que eu queria dar essa finalizada nesse bloco, falando sobre o curso técnico, que é importante você ter. Olha o currículo de Fábio ali, que ele falou, meu currículo está recheado. Acrescenta. Porque uma pessoa, um profissional de recrutamento, por exemplo, ele observando o seu currículo, que você tem cursos, tanto profissionalizante como cursos técnicos, curso de graduação, isso daí ele vai se inclinar para aquele currículo ali, porque vai ver que você é uma pessoa de atitude, que busca conhecimentos, né, que procura agregar tanto de um curso a outro, informações, então é bom. E vai junto, né, Deus? Assim, no terceiro ano vai junto, né? No ensino médio foi junto, né? Você teve a escolha ali e foi... Oh, que coisa boa. Porque o curso técnico, ele pode ser integrado ao ensino médio, né? Estudar ali ao mesmo tempo. E uma outra opção é você concluir o ensino médio, você pode ingressar também no ensino técnico. Isso daí é muito bom. É favorável e traz benefícios e grandes conhecimentos. Quem pensar que estudar ou, enfim, entrar em um curso, achou que perdeu tempo, na minha concepção, eu acredito que não. Porque sempre vai agregar as informações de um curso para outro, né? Experiências, são aprendizados. Isso ninguém vai roubar de você. O conhecimento. O conhecimento, né? Ninguém vai tirar de você. Você vai levar para toda a vida, que pode ajudar outras pessoas também a tomarem decisões mais precisas. É isso aí, gente. Nosso segundo bloco, estamos finalizando, vamos para um rápido intervalo, mas já nós estamos voltando e vamos voltar com 2 vídeos muito especiais, falando sobre doutorado, falando sobre intercâmbio, falando sobre trajetórias assim em outros países. Olha, se você quer ir para outros países, quem sabe? Então, fica com a gente. Próximo bloco, eu te aguardo, tá bom? Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E é falando sobre dedicação e estudos que preparamos 2 vídeos super especiais para vocês. O primeiro da jovem Maria Carla, que ela vai falar sobre a trajetória dela profissional. Confere aí. A paz do Senhor, eu me chamo Maria Carla. Atualmente eu sou estudante de doutorado em biotecnologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou formada em licenciatura em biologia na minha graduação e tenho mestrado em biociência animal. Atualmente eu estou aqui em Portugal, em Porto, cursando doutorado sanduíche. E eu escolhi biologia porque eu sempre tive o desejo de fazer alguma coisa importante e eu sempre gostei muito da área de biologia. Hoje eu trabalho na área de produção de medicamentos, né, de bioativos que sejam contra o câncer. Eu trabalho com linfoma, trabalho com câncer de cólon e também alguns outros tipos de câncer. E eu sinto que a minha carreira realmente me faz realizada, porque era um sonho ter um doutorado. Eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu fazer a graduação, mestrado, doutorado. Então, é importante que os jovens que desejam, que querem fazer, que querem ter uma carreira, busquem, estudem, corram atrás, porque o nosso esforço ele é recompensado não só na sociedade, mas também por Deus. O Senhor honra. E atualmente eu sinto que eu faço algo importante para a sociedade, né, tratando de tumores, de câncer. E nessa trajetória, né, aqui em Portugal, eu sinto que vai agregar muito mais experiência, né, com equipamentos que eu não conhecia, com experiências que eu não pude ter no Brasil, e o Senhor está me concedendo aqui em Portugal, e vou voltar para o meu país não só rica espiritualmente, mas também rica materialmente com a experiência científica que eu tive aqui. E o meu conselho para os jovens se você realmente deseja ter uma carreira, se você deseja, se você tem sonhos, né, Deus realiza sonhos, e você pode chegar a lugares maiores, em nome de Jesus. Então busque, estude e continue sonhando, porque Deus faz.
paz do Senhor, me chamo Ellen Bianca, sou da filial Itoritana. Eu vim contar um pouco da minha trajetória até a aprovação na faculdade de medicina. A medicina sempre ardeu forte no meu coração desde a infância. Eu sempre tentei muito estudar ao máximo, me dedicar. E meu maior desejo era passar na faculdade no terceiro ano do ensino médio, que era um pouco improvável e difícil devido às circunstâncias e complexidade do curso e também concorrência. E aí, eu lembro que eu estudei bastante no meu terceiro ano. Eu estudava, trabalhava de tarde e à noite ia pro cursinho, que era um cursinho preparatório para ENEM. Fiz a prova, mas infelizmente não obtive o resultado. Não era o tempo de Deus. E aí, no outro ano, eu segui firme no cursinho. Não mais estudava na escola, só tinha o cursinho e o trabalho, e era uma rotina muito cansativa. Fiz a prova mais um ano e infelizmente não obtive o resultado pela segunda vez, o que se tornou tudo ainda mais difícil. E eu lembro que depois eu tentei procurar formas mais acessíveis. A gente sabe que medicina em outros países normalmente é muito mais facilitado e acessível financeiramente falando. Até cheguei a mandar alguns documentos em algumas faculdades. E eu lembro que era período de simpósio, eu fui para a igreja, enviei antes de ir para a igreja alguns documentos, fui para a igreja e Deus falou muito forte no meu coração. Usou alguém para falar que eu não deveria sair da minha posição, porque tudo estava sendo preparado por ele. Então eu entendi que meu lugar não era em outro país, era aqui. E que ele estava cuidando de tudo. Então eu segui firme, me segurei naquela palavra e me dediquei naquele ano 100% aos estudos. A rotina era muito puxada e eu tentava conciliar ao máximo as minhas atividades na igreja com as atividades do estudo. E eu nunca deixei de estar presente na igreja, porque para mim servia como um escape. Porque a rotina sempre foi muito cansativa e puxava muito psicologicamente falando e fisicamente também. E aí fiz o meu terceiro ano de prova e me dediquei ao máximo e foi um ano muito difícil. Até que eu fiz a prova e não tive a quantidade de acertos que eu esperava. Então aos meus olhos era uma coisa que impossível, mas eu estava muito frustrada. Porque foi um ano que eu realmente tinha entregado tudo de mim com relação a esse sonho. Eu sabia que já estava sendo escrito por Deus. E aí saiu o resultado em janeiro, e depois que eu vi o resultado da redação eu me surpreendi bastante, porque a redação era a matéria que eu mais dominava. E para quem quer medicina, tirar menos de 900 na redação, pode cravar de que é impossível você passar. Então eu não tinha nenhuma perspectiva, a correção mudou completamente, eu tive uma nota muito baixa de redação, o que me deixou 100% frustrada e desacreditada, e de alguma forma me fez esquecer um pouco das promessas de Deus. E aí, abri o SISU, abri o ProUni, não apliquei minha nota. E aí, abri o FIES. E eu lembro que no último dia, eu pensei diversas vezes se eu ia colocar ou se eu não ia colocar. Mas eu resolvi colocar só por desencargo e consciência. E eu coloquei. E a partir daí, eu comecei a ver de perto o trabalhar de Deus. No final de março, eu recebi um e-mail que falava que eu tinha sido pré-selecionada para uma das minhas opções de faculdade, que foi a minha primeira opção, que é a SES em Caruaru, a qual eu sou estudante atualmente. E aí eu fiquei sem acreditar, obviamente, mas eu comecei a ver o trabalhar de Deus. E eu disse que se eu passasse, eu queria muito começar só em 2026, justamente porque eu já tinha começado a estudar para o cursinho mais um ano para tentar federar. E aí a minha vaga, por incrível que pareça, foi postergada e eu consegui entrar com a nota abaixo de 900 em redação. E a partir daí eu comecei a ver que Deus fez do meu pior cenário aquele o qual me colocaria no lugar que eu sempre sonhei. E a gente começa a entender o quanto que Deus ele é poderoso, porque ele não segue lógicas humanas. Quando ele quer fazer e quando a gente alcança um tempo determinado dele, nós conseguimos desfrutar de tudo aquilo que ele preparou para as nossas vidas. E eu sou a prova viva disso. Estou em 2026 cursando a faculdade que eu sempre sonhei e sendo muito feliz, vivendo e desfrutando das promessas de Deus. Que coisa linda, meu Deus! Ó, tá vendo? Não é sobre estar no controle, é sobre entender que Ele está no controle, tá? Ele está no controle. Quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a colocar todas as nossas forças e a nossa confiança em nós mesmos, acontece isso. Ele bota a gente mais uma vez para estudar, mais outro ano para estudar. E aí quando a gente diz, opa, não consegui, né? Ele diz, agora é comigo. Porque você saiu de cena. Agora é comigo. Agora eu sei que você confia em mim. E aí, ó, mesmo com a nota, foi isso que estávamos falando, né, nos bastidores. Com a irmã Delza, com o irmão Aldi, nós estávamos conversando. Eu conheço pessoas que passaram, o concurso só era 14 vagas e teve pessoas que passaram como é que chama 60 em ordinária, hein? 70ª. Isso aí. Aí, e passou na 60. E ali, tinha alguns peixes dessa pessoa ali embaixo, era na 64, 65, e essa pessoa teve que subir para essas pessoas. Então, assim, Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Estejamos na posição, né? Estejamos na posição de servos. Dizer assim, Senhor, o que é que tu queres para mim? Porque maior que o nosso sonho é o sonho de Deus em nós.
não é? Às vezes a gente quer uma coisa, mas Ele quer? Vai ajudar as pessoas? Vai seguir o teu propósito? Vai abençoar a tua trajetória, a tua chamada? Você vai abençoar outras pessoas através do que Deus, Ele colocou nas tuas mãos? Então, eu sempre costumo dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, às vezes, para nós, quando olhamos, identificamos, isso aqui não é boa para mim, aos meus olhos. Isso aqui não é boa para mim, mas é o bem para você. Porque se você estivesse passando por outra coisa, não fosse o bem. Ok? Então, a irmã Deusa, ela tem uma palavra de Deus aí, ó, para vocês. Deixarei aqui um versículo que se encontra no livro de Provérbios, né, que é bastante conhecido, capítulo 16, para a meditação dos jovens, para a nossa meditação. Capítulo 16 de Provérbios, o versículo 3 nos diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. A partir do momento que o jovem ele ingressa, né, numa carreira profissional, ele pensa, né, como será o futuro, antes de tudo ele precisa apresentar a Deus, entregar ao Senhor, confiar em Deus. E a partir do momento que o seu sonho, né, os seus projetos estiverem ligados, conectados com o céu, conectados com Deus, certamente vai florescer, será bem sucedido. Mas o que nós não podemos deixar é a minha vontade prevalecer. Como a nossa irmã Maíra, ela falou que os pensamentos de Deus são maiores. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o interessante é falar também que no correr deste tempo, a carreira, né, profissional, você está nessa luta, né, para conseguir uma profissão que venha lhe trazer estabilidade. Em todo esse caminho haverá também frustrações, como foi dito aí por uma jovem, né, de você querer algo e estar esperando naquele momento por este algo, né, que venha favorecer a você, mas nem sempre será a vontade de Deus. Então, aqui em Provérbios, ele diz que nós temos que confiar no Senhor, entregar a Deus as nossas obras, os nossos pensamentos. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque os jovens hoje em dia ficam muito preocupados, né? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? O que é que eu vou ser? Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? A partir do momento que você entregar a Deus, confiar em Deus, Deus ele vai abrir os caminhos. Deus ele vai fazer você trilhar, né, em grandes surpresas. Haverá surpresa dentro de surpresa. O jovem ele precisa acreditar, confiar. Nós temos um jovem também que é empreendedor, não é isso? É. Não é? Ele vai procurar aperfeiçoar, porque precisa também aperfeiçoar, tanto na estrutura física do seu salão, como também na sua desenvoltura, de procurar sempre melhorar, porque isso daí vai atrair clientes e apresentando a Deus. E quem sabe o seu salão ele vai se tornar no bairro que você mora e depois vai para um outro bairro, para uma outra cidade. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. O segredo é o jovem ser obediente a Deus, entregar a Ele todas as nossas preocupações e também fazer a nossa parte, né? Trabalhar e estudar. Porque nada vai vir assim para você de mão beijada. Não é? Vai ser muito difícil. Eu lembro que eu trabalhava no Círculo de Oração em Ilha João de Barros e tinha a vice-secretária chamada irmã Marlene. Ela falava que, ela disse assim: mas Senhor, eu já procurei tanto emprego e não consegui nada até agora. Eu já procurei, quero nem saber. Aí ela disse mesmo assim: se o Senhor quiser abrir uma porta para mim, você vai abrir uma porta para mim, eu deitada aqui no sofá e de perna cruzada. E alguém vai bater na porta e vai me chamar para trabalhar. Aquilo ali, eu creio que Deus ele tomou como um desafio. E verdadeiramente, chegou uma pessoa batendo na porta dela e disse: Marlene, tu queres trabalhar? E ela trabalhou. E ela começou a trabalhar. E desse trabalho,
ela foi para a aposentadoria. Só que são casos específicos. Sim. Não é isso? São casos específicos. Não, Ninguém vai ficar. Já estava em pegando casa. para eles também. Mas- Ninguém vai ficar em casa Eu deitado. Esperando lá, deitado, esperando que venha cair do céu. Não, Deus ele lhe dá a condição. Deus ele dá a você a estratégia. A saúde. Deus ele lhe dá a saúde, a sabedoria para você prosseguir. E aí a parte de Deus, que ninguém pode fazer, ele faz, mas você precisa fazer a sua. E a sua é você trabalhando, se dedicando e entregando todas as suas preocupações, ansiedades, pensamentos, projetos, entregando tudo ao Senhor e certamente vai ser de bênção. Aldi, me diga uma coisa. Onde, dessa sua trajetória acadêmica, onde você viu Deus? Acredito que do início não é o fim, porque eu continuo estudando, né? Mas desde o início ali, não tem como você iniciar seus estudos sem ver Deus, porque você vê no caminhar, e principalmente nos dias de hoje, que a faculdade, principalmente para nós que somos cristãos, existe uma dificuldade a mais. Os irmãos estão me entendendo, né, o que eu estou querendo dizer, de ideologias que vêm através da nossa vida. Os valores, isso, né? Exatamente, confrontar a nossa fé. Então, quando você entrega nas mãos de Deus, e Deus, vou fazer esse curso, por favor, me acompanha durante todo o curso, toda a graduação, todo o curso técnico. Então, você ali vai vendo a mão de Deus. O caminhar, cada tomada de decisão ali, você vai vendo que Deus vai estar no negócio, vai estar nos seus estudos. Na direção, né? Isso. Você tem alguma experiência que você lembre para contar pra gente sobre algo que você realmente viu a mão de Deus nessa sua caminhada aí do direito, das pós? Que você disse assim, isso aqui foi Deus que fez por mim. Algo que aconteceu na faculdade, nós demos início a um intervalo bíblico na faculdade, uma faculdade aqui da região, que eu e uma outra colega, também da mesma denominação da Assembleia de Deus, conversamos, eu e ela, e pedimos coragem, primeiramente, a Deus para ir conversar com os reitores, porque, como eu disse, né, a nossa fé geralmente é atacada, e quando se fala em trazer um intervalo bíblico, iniciar ali a confissão de fé sua, geralmente a gente pode, às vezes, ter resistência. E nas primeiras conversas houve resistência dos reitores, mas orando e conversando, graças a Deus, Deus nos deu condições e a gente iniciou o intervalo bíblico nessa faculdade. E ali vocês puderam ver? Com certeza, vidas sendo salvas. Deus fez milagres de salvação de vida e tudo para a honra e glória do nome dele. Você estava me falando, o nosso campo missionário é outro. Exatamente, aproveitar que é uma extensão das missões, né? Deus nos chamou para ir e pregar o evangelho, então o nosso estudo, no momento da graduação ali, pós, já no trabalho, é uma extensão do campo missionário. Então é o momento de aproveitar. Terão lugares que a campanha evangelizadora não vai poder chegar. E quem vai chegar somos nós, através das nossas profissões. Isso mesmo. Vocês receberam? Muito bom. Amém ou não amém? Amém. Tem muita... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui. Temos um empreendedor ali, que vida de empreendedor não é fácil, né? A gente sabe, né? Que ele tem uma barbearia, não é? Temos aqui pessoas que já estão na graduação, um matemático ali, graduando em matemática. Ali temos o Jonas, que está fazendo, já fez, economia. Eu disse, tu quer ser presidente? E temos outros que querem área de tecnologia, as meninas também que estão estudando, ali já está na estética, enfim. Temos aqui, uma gestora de RH. Tá? É ela que passa, é ela que faz o crivo ali, ela que tem o padrãozinho do currículo de vocês que olham assim e dizem, sei não, hein, isso aqui. E ali nós já temos, se acontecer alguma coisa, já vai poder, já vai defender o trabalhador. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer a eles? Ou que ali, passa ali o microfone para Jonas. Ok, vamos lá. Senhor, a minha pergunta é para a doutora. A gente vê na nossa sociedade muitas pessoas, né, que
pensam em, pegando até um gancho naquilo que a senhora falou, sobre a troca de profissão. E muitas pessoas, assim, inclusive alguns jovens, que já estão numa profissão, já tem algum tempo, e pensam em trocar. Qual o comportamento que a pessoa tem que ter para ressignificar essa trajetória? Porque é algo muito difícil, que tem pessoas até que não querem aventurar, já está tão bem ali, muitas vezes satisfeito na sua profissão, mas não querem abrir de mão dali, mas tem aquela vontade de trocar. Qual o comportamento que o jovem tem que ter diante dessa situação? Bem, a questão é o seguinte, que o que nos traz assim é o medo, na verdade é o medo. Porque se a pessoa ela quer mudar, por que não? Mas isso não vai trazer assim constrangimento nenhum. Você tendo a consciência daquilo que verdadeiramente você quer, você procura estudar, analisar, para saber se aquilo vai trazer benefícios para você, para depois não tomar uma decisão e depois ter o arrependimento. Não é? Como diz, às vezes, que é trocar o certo pelo duvidoso. Não é isso? Mas se você pretende ter novos conhecimentos, trabalhar em uma outra área, pode sim. Né? Mesmo com medo, mas se você tem a certeza daquilo ali, siga em frente. E não necessariamente... Agora é necessário fazer a análise. Fazer essa ruptura, né, do outro emprego. Você pode ir gradualmente, né? Isso. Fazendo uma pesquisa para ver se realmente é aquilo que você quer, para depois não estar aí com a mão na cabeça, não é? E estar aí numa situação preocupante e dizendo, eita, não era para eu ter deixado aquilo dali, já que estava tudo muito bem, trabalhando, recebendo o seu dinheirinho, o seu salário muito bem, tudo de uma forma correta. Então, para tudo a gente precisa se analisar, né, para poder seguir em frente. Mas o que não podemos deixar é o medo nos bloquear. Porque uma vez que a gente deixa o medo nos bloquear, a gente perde muita coisa. Muita coisa. É verdade. Muita coisa. Você não pode deixar o medo bloquear você. Mesmo com medo, mas se você tem aquela paz interior, aquela certeza, siga em frente. Estude, analise e cresça, ande, caminhe. E certamente, estando na vontade de Deus, Ele vai ajudar você e você vai crescer e vai ser próspero. Eu costumo dizer que para nós sermos prósperos, eu não falo exatamente a questão financeira, não é? Mas a prosperidade em tudo, é a questão da obediência. Se eu for obediente, eu serei uma pessoa, um jovem, um adulto bem-sucedido. Amém? A gente precisa ser obediente, né? Em tudo, obediente no trabalho, obediente na faculdade, respeitando os professores, porque a gente vê hoje em dia, entrando um pouquinho aí nessa área, dentro de uma sala de aula, tem jovens que às vezes não respeitam o professor, né? Mas precisamos respeitar, ser obediente e vai dar tudo certo. E eu quero ressaltar, cuidado com as influências, tá? Cuidado com as influências das amizades, porque às vezes você quer fazer aquele curso e ali com a influência dos teus amigos ali dentro, eles acabam falando, já vi muito isso em faculdade, os amigos ao redor dizendo, não, esse curso não presta, o professor não dá aula, o professor não faz isso, se levanta contra o professor, fica mal falado junto com a coordenação, com a direção da faculdade, fica como se fosse o revoltado da faculdade e aquelas próprias pessoas que incentivaram a fazer isso, sumiram. Estão tudo de boas, sabe? Então, você não pode seguir o que o outro fala, você tem que saber o que você quer. E para eu saber o que eu quero, o que eu preciso fazer? Confiar em Deus e ser amigo íntimo de Deus. Porque se você não for sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, quem mais você vai poder confiar? Você vai confiar em si? Você vai confiar nos outros? Se você não puder ouvir a voz do Espírito Santo, sinto muito dizer, vocês estão perdidos, né? Porque o que vale é aquilo que Ele fala a respeito de nós e não aquilo que eu suponho. Talvez eu queira ser. Eu quis ser estética e cosmetóloga e Deus me deu essa graça de alcançar, mas não atuo. Fui fazer psicologia, entendeu? Então, assim, Deus deu a graça, né, de você fazer direito.
de você abrir a sua barbearia, de você entrar em matemática, de você fazer economia. Mas daqui para frente, né? Temos que ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e saber qual é a condução que Ele quer que nós, né? Amém ou não amém? Eu quero agradecer. O programa já terminou, minha gente. Já terminou, a gente ficou falando aqui. Muito obrigada, Aldir, por estar conosco, se disponibilizar para estar aqui. Foi um prazer para mim conhecer você. Que Deus abençoe sua vida. Você fique à vontade aí para dar os seus agradecimentos. Amém. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente a Deus. Também ao nosso pastor presidente, que nos oportuna estar aqui nesse momento, Espaço Jovem. Creio que todos os jovens também estão agradecidos. Também mandar um abraço para a minha família, aos irmãos aí do setor 1, no Cabo de Santo Agostinho. Mas também deixar um versículo aqui, todos os jovens. Observe que Deus é preocupado com a nossa profissão, com a nossa graduação, nossos cursos. Observe o que ele disse lá em Êxodo, capítulo 31, e alguns versículos. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Então Deus está preocupado com o nosso curso, a nossa graduação, as nossas escolhas. Então é o que já foi dito aqui, né? Confiar a Ele. Muitas vezes tem aquele hino que diz: quando tudo deixarem no altar, às vezes a gente deixa no altar, mas fica apressado e quer tirar do altar e nós mesmos tomamos a frente. Mas quando deixamos em Deus, confiamos nele, tudo dá certo em nossa vida. Que boa palavra, né? Eu quero também agradecer a irmã Delza, que se disponibilizou para estar aqui conosco. É um prazer para mim ter conhecido a senhora. Gostei demais. Muito obrigada por todo o conhecimento partilhado hoje. Estou muito feliz. Amém. Eu que assim agradeço, né, a oportunidade. É uma oportunidade única, podemos assim dizer, uma experiência, né, que nós tivemos uns com os outros, que certamente nós iremos levar para a nossa vida, vai agregar em outros conhecimentos. Eu só agradeço a Deus. E também a confiança do nosso pastor presidente, como também da coordenação da área 72, o presbítero também responsável pela congregação. E agradeço a confiança de vocês e a oportunidade de estar aqui compartilhando com essa mocidade inteligente, essa mocidade esforçada que tem objetivo, né, que tem um projeto, né, um projeto apresentado diante de Deus. E seguindo, continuar confiando nele, entregar todas as nossas preocupações, estar em oração, em jejum e estudo também, porque a gente não pode ficar parado, né, de braços cruzados, ou até mesmo ficar no sofá de pernas cruzadas, de forma nenhuma. É você estudar, arregaçar as mangas e vai dar tudo certo. A sua vida certamente ela vai ser próspera espiritualmente e profissionalmente. Amém. Muito obrigada a vocês, que sem vocês esse programa não existiria, né? Sem Jesus, né, primeiro, né? E sem vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gostaram de hoje? Sim. Sim. Eles estavam assim? Não, Muito obrigada a você, telespectador do Espaço Jovem, que estava aí acompanhando a gente e estava até agora assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Semana que vem temos mais e contamos com você, tá? Vamos fazer uma oração, Aldir, para a gente finalizar esse momento com a oração, fechar com chave de ouro. Que Deus abençoe a vossa vida. Finalizamos com a oração. Muito obrigada. Oremos. Justo e bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Estamos aqui nesse Espaço Jovem. Continua ajudando a cada um dos jovens que aqui chegaram, a apresentadora, a nossa irmã Maíra, toda a produção aqui, Senhor, desse programa. Que nossas vidas sejam dedicadas a Ti, tanto nas nossas escolhas de curso, quanto também na nossa profissão, Senhor. Fica com cada um de nós, assim te pedimos e já te agradecemos. Amém. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus.